Apresentamos o podcast Entendendo a Obsessão, com nosso querido amigo e palestrante Guaraci Silveira. Bons estudos! Prezados irmãos, prezadas irmãs, Entendendo a Obsessão é o nosso estudo. Estávamos falando do texto do André Luiz, que está no livro Nos Domínios da Mediunidade, nos capítulos 23, no capítulo 23. E aí ele vai dizer o seguinte: se persistirmos nas esferas mais baixas da experiência humana, os que ainda jornadeiam nas linhas da animalidade nos procuram, atraídos pelo tipo de nossos impulsos inferiores, absorvendo as substâncias mentais que emitimos e projetando sobre nós os elementos de que se fazem portadores. Vejam vocês, meu amigo, veja você, minha amiga. Então, se nós continuarmos, se nós quisermos viver experiências mais baixas da nossa humanidade, que fica próximo da animalidade. No outro estudo nós estávamos falando sobre essa questão, né, das validades vencidas. No projeto da animalidade, tudo aquilo que nós fizemos foi bom para nós, não é? O animal, ele faz exatamente o que é válido para ele, o que é bom para ele. Por exemplo, quando um animal vira predador e busca sua presa, aquilo é válido para ele, porque ele está naquele processo. E a mitologia nos diz que entre eles há um consenso dentro da linguagem deles, que Emmanuel diz que eles têm uma linguagem. Então, dentro da linguagem deles, a mitologia coloca o seguinte, que é um consenso, que a vida sustenta a vida. Então, quando o predador pega a presa entende que ela precisa deixar aquele momento, porque ela já viveu tantos outros como predador ou predadora, e agora precisa dar o direito a outro de viver. E essa mônada que está ali, esse princípio espiritual que está ali naquela presa, vai renascer e viver um outro ciclo. Então eles entendem assim. Então naquela fase era tranquilo, né? O predador e a presa, a cadeia alimentar. Quando nós chegamos no homem, essas coisas já não podem mais acontecer. Eu não preciso mais pegar o meu semelhante, o homem, para me alimentar do homem. Do lobo comendo o lobo, como diz a filosofia. Eu agora já preciso ter uma outra conotação. Agora eu preciso entender que eu, homem, tu, homem. E ambos num processo incrível de evolução. Quando nós entendermos a beleza da evolução, a orientação que a espiritualidade nos dá sobre a evolução, eu vou cada vez mais crescendo e crescendo pelo teu crescimento. Nessa proporção maravilhosa, né? Do nós crescendo. É isso que a humanidade vai entender daqui a pouco. E ainda sofre, porque não entendem. Porque, como diz André Luiz, jornadeiam nas linhas da animalidade, né? Atraídos pelo tipo de impulso inferior que absorve substâncias mentais, também de nível inferior, que emitimos e projetam sobre nós os elementos que essas potências inferiores nos fazem portadores. Observe que beleza, que interessante estudar isso. Então, onde você se situa? Esta pergunta, você está situado ou situada no campo das frequências superiores? Dos entendimentos superiores da vida? Por exemplo, no seu trabalho, qual é a tua relação com o teu trabalho? Você ama o que você faz?
Então você ama, você vai fazer cada vez melhor, não é assim? Ah, eu não amo o que eu faço, eu estou ali porque eu preciso estar ali. Então entenda como uma transição. E quanto melhor você fizer o seu trabalho nessa transição, mais rapidamente você se liberta para aquilo que você quer. Então tudo é assim, tudo está na razão direta da minha atuação na vida. Ah, hoje eu vou sair com fulano ou com fulano. Muito bem. O que eu vou fazer nessa saída? Eu vou ter por essa pessoa o respeito, a admiração e a proteção? Porque esses 3 fatores indicam qual é a excelência do meu relacionamento. Então, se eu não protejo a pessoa com quem eu estou, se eu não admiro essa pessoa, e nesse ponto eu também tenho que me fazer admirado por essa pessoa, pela prática cada vez maior dos meus crescimentos, né? Então, se eu não tenho essas 3 situações, né, eu posso caminhar de maneira errada, né? Eu posso caminhar de maneira equivocada. Pense nisso. André Luiz é muito claro, olha, vamos deixar aquelas fases inferiores das nossas animalidades, né, onde presas e predadores fazem muitas vezes uma história longa entre aquele caminho do reino animal, né? Agora não, agora somos homens. Leão não come leão, você sabe disso? Tigre não come tigre. Então agora nós somos a mesma espécie, né? Nós não temos essa variedade, essa diversidade aqui entre nós humanos. Somos todos humanos. Então como é que eu vou comer o humano? Como é que eu vou me alimentar perigosamente do humano? Se eu fizer isso, eu estou em frequências ainda da animalidade. Então eu não respeito o humano como ele é. Eu não respeito esse humano da maneira como eu gostaria de ser respeitado por ele. Nós estamos entendendo dessa maneira, minha gente, para que fique bem claro para nós esse processo obsessivo. Então a obsessão é o fenômeno dos mais complexos, sabe? E na verdade ainda é cedo para que cheguemos a algumas conclusões que digam com todos os aspectos da sua manifestação, embora a literatura espírita já nos mostre importantes trabalhos a respeito, todos de inegável valor científico. Esse é o texto do Zalmino. Vejam vocês, a obsessão ela é estudada hoje no espiritismo de maneira científica. Então nós podemos aprimorar esses estudos com as nossas pesquisas, com aquilo que nós observamos. Mais à frente nós vamos estudar os variados tipos de obsessão para entendermos como que nós vamos lidar com todos esses tipos que porventura chegam a nós ou próximos de nós. Vamos pegar de novo a relação eu-tu? Então na relação eu-tu, quando o sujeito não é o meu objeto, ele é meu afeto. Concordam? E sendo meu afeto, ele ressoa em mim dentro do meu próprio afeto. Então, o afeto que eu dou para ele ressoa em mim como afeto recebido em contrapartida. Então, se o outro estiver numa situação perigosa e difícil, eu vou oferecer a ele o meu afeto. Este afeto a gente tem um nome que se chama misericórdia. É quando eu dou ao outro o melhor que eu tenho. Quando eu peço a Deus, Pai, tende misericórdia de mim, então Deus vai enviar para mim afetos que vão me robustecer para vencer a dificuldade. Ele não vai tirar a dificuldade, ele vai me potencializar para vencer a dificuldade. Porque senão ele não estaria permitindo que eu crescesse perante os problemas mais difíceis. Isso, minha gente, tem que ser muito bem entendido.
precisamos trabalhar muito bem essa relação do eu-tu. Sabe para quê? Para que os meus afetos com o tu ressoem sempre positivamente em mim. E ele também sinta a mesma coisa. O afeto dele para mim ressoe positivamente nele. Essa é a excelência da fraternidade. Quando se fala em fraternidade, se buscarmos aquele ponto básico da fraternidade, é exatamente isso. A ressonância positiva de um sobre o outro, de uns sobre outros. Você observa que quando nós estamos num grupo, e esse grupo tem um consenso bem definido, os afetos ali estão trabalhando em níveis superiores. Agora, se esse grupo acha que o importante é sempre ele somente ganhar, eles vão fechar essa frequência e essa frequência não vai ressoar entre os membros do próprio grupo. O que vai acontecer? Não demora muito e um está brigando com o outro, porque não há ressonância do afeto. Veja que coisa séria que é isso. Quando nós estamos no grupo aberto, nós estamos ressoando em todos, né? Numa relação de mão dupla, nós estamos ressoando bem a libertação. Quando nós nos fechamos em objetivos escusos, nós não temos os afetos positivos. Todos os nossos sentimentos são sentimentos de destruição de outro ou de alguma coisa. Então, nesse processo, as pessoas acabam se prejudicando uma a outra por falta do afeto superior. Porque a vida é um grande tapete afetivo de Deus para com todos os seus filhos e toda a sua criação. Entenderam como que é interessante saber dessas coisas? Né? Não podemos mais cometer esses erros, cometer esses enganos. Porque vai chegar um momento em que a providência divina vai nos pedir: dá conta da tua administração, como Jesus disse na parábola do administrador infiel. Está em Lucas. Vai chegar uma hora que nós vamos ter que dar conta da nossa administração perante essa proposta divina de Deus para todos os seus filhos. Olha, você não seguiu aquela proposta divina, você foi sempre contra a proposta, fazendo o que você bem entende, então você estará sujeito a penalidades que você mesmo se impôs. E entre dessas penalidades pode estar a obsessão. É preciso saber isso. É preciso nos conformar com isso, porque a obsessão é um fenômeno dos mais complexos. É quando o tu faz o eu de objeto, ou quando o eu faz o outro de objeto. Essa relação não é a relação fraterna. Fraternidade, o que é? Abertura, é expansão do bem. Então aí vem a obsessão. Eu preciso saber muito como que eu penso a vida. Como você pensa a vida. O que é a vida para você? Ainda é uma incógnita? Então eu te digo, meu amigo, minha amiga, estude doutrina espírita, que ela vai te oferecer todas as informações para que você se estabeleça como um indivíduo em projeto superior, criado superior, criada superior. Quando nós estudamos a psicologia analítica de Jung, nós vamos entender isso. Somos seres nos construindo psiquicamente e formando o si mesmo. E este si mesmo tem que cada vez mais evoluir para se libertar. É isso que a vida está nos oferecendo. É por isso que você acorda todos os dias,
para trabalhar, para agir, para atuar. E é por isso que à noite você se recolhe junto às estrelas, aos brilhos delas, para você entender quem você é. Continuaremos no próximo áudio.